Olá, hoje nós voltamos à Geografia Geral, nós vamos conhecer a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Vamos saber o que é essa CEI, quais são os seus integrantes, os seus componentes. A Comunidade dos Estados Independentes não pode ser simplesmente considerada uma sucessora da União Soviética. Lembrando do nome deste país, que já não existe mais, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Havia uma união política entre essas repúblicas com uma capital única, um governo centralizado. A CEI, como o próprio nome diz, é uma comunidade de estados independentes. Na verdade, o papel da CEI no mundo, os objetivos da CEI não ficam ainda muito claros. Será a CEI uma tentativa de criar entre as repúblicas da ex-União Soviética algo semelhante à União Europeia? Bom, em primeiro lugar, é importante conhecermos os integrantes desta comunidade. Acompanhe comigo o mapa que vai mostrar os integrantes da CEI. Em primeiro lugar, vamos destacar as repúblicas eslavas, a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Uma das repúblicas que compõem a CEI é de população latina, a Moldávia. 3 delas estão na região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. E outras estão mais para o centro do continente asiático. Podemos observar o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, Quirguistão e o Tadiquistão. Na CEI não estão as repúblicas bálticas, que fizeram parte, a contragosto, da União Soviética. A Estônia, Letônia e Lituânia preferiram ficar de fora da CEI. Há um objetivo, evidentemente, de se aproximar da Europa Ocidental, de integrar a União Europeia e, quem sabe, ficar livre de um possível controle geopolítico da Rússia sobre essas outras repúblicas dentro da CEI. Elas não querem, não desejam mais estar sob a influência geopolítica da Rússia. Vamos conhecer um pouco do quadro físico da Comunidade dos Estados Independentes? Acompanhe o mapa na tela. Nesse mapa do quadro físico da CEI, vamos observar primeiro o relevo e a sua rede hidrográfica. No relevo da CEI, podemos observar a existência de grandes planícies, como a planície russa no lado europeu e a planície da Sibéria Ocidental no lado asiático. A CEI se estende em parte pela Europa, em parte pela Ásia. Entre essas duas grandes planícies, encontramos os Montes Urais. E mais a leste, vamos encontrar, na porção asiática, o Grande Planalto Central Siberiano. Ao sul estão as regiões mais elevadas da CEI, suas cadeias de montanhas, o Cáucaso, em especial, entre o Mar Negro e o Cáspio, além da cadeia do Pamir e do Altai. Na rede hidrográfica da CEI, podemos observar, na porção europeia, a oeste, rios que correm predominantemente do norte para o sul, com grande destaque para o rio Volga, o mais extenso do continente europeu. Na porção asiática, vamos encontrar rios que correm do sul para o norte, principalmente desaguando no Oceano Glacial Ártico. Destacamos, então, os rios mais extensos, o rio Obi, o rio Yenisei, o rio Lena e o rio Colima. E, mais ao sul, convergindo para o Mar de Aral, os rios Sirdária e Amudária. Esses 2 rios têm tido suas águas desviadas para projetos de irrigação agrícola em áreas desérticas e semiáridas no sul da Comunidade dos Estados Independentes. Isso já há várias décadas. Isso acabou implicando num dos maiores desastres ambientais já na antiga União Soviética no século XX. O Mar de Aral está secando. A sua área ao redor está se tornando um grande deserto e contaminada ainda por produtos químicos utilizados nas áreas agrícolas, especialmente do algodão. Vamos continuar conhecendo um pouco mais do quadro físico da CEI através de um outro mapa. Acompanhem comigo. Agora nós vamos conferir os climas e as vegetações da CEI. Do norte para o sul, vamos encontrar o clima polar com a tundra. Uma grande área de clima temperado frio,
onde se destaca uma floresta boreal de coníferas chamada taiga. Abaixo encontramos o clima temperado continental, com vegetações rasteiras de pradarias e estepes. Nos aproximando mais do sul, vamos encontrar o clima árido, são extensões desérticas, com a presença também de estepes, além das xerófitas. E no sul, nas regiões montanhosas mais elevadas, o clima e a vegetação de montanha. Essa grande floresta chamada taiga é a maior do mundo. Ela cobre uma extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados, o que significa que ela não cabe dentro do Brasil. Ela é maior que o Brasil inteiro. E como é a população da SEI? Numericamente, é uma população de grande número de habitantes, concentrados principalmente no lado europeu, onde estão os climas menos rigorosos e as principais atividades econômicas. É uma população de maioria adulta, de maioria de mulheres, que participam ativamente do mercado de trabalho. Vamos conferir um pouco mais sobre a população da SEI na nossa próxima tela. Observem comigo. Vamos comparar através dessa tabela algumas das repúblicas que formam a comunidade dos Estados independentes. Você vai observar no analfabetismo, na expectativa de vida e na mortalidade infantil, valores que se diferenciam muito. Vejam, por exemplo, o Cazaquistão, o Tadiquistão e o Turcomenistão, que apresentam uma mortalidade infantil muito superior às outras repúblicas apresentadas. Vale destacar e conferir a Federação Russa, que é a maior e mais importante componente da SEI. Um analfabetismo de 6%, um analfabetismo baixo, uma expectativa de vida entre 60 anos para os homens, 72 anos e meio para as mulheres e uma mortalidade infantil de 16,8 por mil. O padrão de vida da comunidade dos Estados independentes sofreu uma queda nos últimos 10 a 15 anos, em virtude de uma crise econômica que já se verificava na antiga União Soviética e em virtude das dificuldades de voltar à economia de mercado, à economia capitalista, após o fim da União Soviética. Como é a economia da SEI, da Comunidade dos Estados Independentes? Um dos itens de maior destaque é a abundância de recursos naturais, especialmente na Federação Russa, que tem uma extensão territorial muito grande. Vamos observar comigo a próxima tela sobre a economia da SEI? Nós podemos perceber, neste quadro especial para a Federação Russa, o grande destaque da pesca. 4 milhões e 700 mil toneladas de produção anual, uma das maiores do mundo. Muita madeira, lembre-se da taiga, 67 milhões de metros cúbicos de produção anual. O carvão é um recurso mineral importantíssimo, o gás natural também com uma grande produção e o petróleo, mais de 6 milhões de barris de petróleo por dia. A Federação Russa é uma das maiores produtoras mundiais de petróleo, importante porque também é exportadora, importante para o mercado mundial deste recurso. Nas atividades agrícolas diversificadas, destacam-se especialmente os produtos de clima temperado. Lembre-se que a SEI não apresenta climas quentes e úmidos como o equatorial e o tropical. Vamos voltar à tela para você conhecer um pouco mais desse país? A Federação Russa apresenta, na distribuição do seu produto interno bruto por setores de atividades econômicas, 7% do PIB representando o setor primário. 38% do PIB é proveniente das atividades do setor secundário, da indústria. E a maior participação é do terciário, 55%. Evidente que esse setor terciário está um pouco inchado também pelo subemprego que passou a ocorrer na Federação Russa. Quanto ao setor industrial, podemos perceber especialmente um destaque para a indústria pesada, a indústria de base, localizada perto das fontes de matérias-primas e energia, e a indústria de bens de consumo, de menor desenvolvimento, na porção europeia. Vamos voltar à nossa tela. Nós temos aí uma pergunta importante sobre a antiga União Soviética e a SEI. Observem comigo. Quais foram os motivos que conduziram a ex-União Soviética à crise nos anos 80? Muito bem, a ex-União Soviética realmente enfrentou muitos problemas para chegar a uma crise que se agravou nos anos 80.
A União Soviética, na sua economia centralizada, planificada, teve problemas de baixa produtividade em muitos setores. A falta de estímulos a administradores e trabalhadores nas empresas do Estado. E, além disso, os elevados custos da Guerra Fria, da corrida armamentista e espacial, ou mesmo em sustentar os aliados durante a Guerra Fria. A sustentação, por exemplo, a economia cubana. Além disso, podemos lembrar, um pouco após, na década de 80, as reformas implementadas por Mikhail Gorbachev e que fracassaram. Agora vamos a uma segunda questão, observem comigo. Como podemos caracterizar a década de 90 para os herdeiros da ex-União Soviética? A década de 90 foi uma década de grande dificuldade para os integrantes da SEI. Muitos problemas se agravaram, como a crise econômica, empresas que foram fechadas ou faliram, o desemprego se elevou, o subemprego também. O nível de renda caiu, os níveis salariais diminuíram. Isso implicou numa queda do padrão de vida. Além disso, dificuldades sérias para manter o programa militar, o programa espacial da antiga União Soviética. Evidente que você deve se lembrar do naufrágio do submarino Kursk, do sucateamento da frota naval da poderosa União Soviética, ou então as dificuldades em continuar o programa espacial. A Estação Espacial Mir não existe mais. Hoje, a Federação Russa participa de um consórcio internacional que está montando a primeira Estação Espacial Internacional. Além disso, podemos lembrar outros problemas, as dificuldades de se integrar à economia de mercado num mundo muito competitivo. Podemos lembrar as dificuldades de criar um eficiente sistema financeiro, agora numa economia de mercado, não mais planificada socialista. Podemos lembrar também problemas que surgiram, ou melhor, ressurgiram, como a máfia, o crime organizado, que voltou a se fortalecer na Rússia. Assim, perceba que é muito importante você conhecer o passado, a União Soviética, as mudanças que ocorreram, as dificuldades na década de 90 e as atualidades da SEI. Continue acompanhando essa comunidade dos Estados Independentes. E continue me acompanhando nas nossas próximas aulas. Eu te aguardo então e até mais.